Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas novidades do Timão, que nesta noite, na noite de terça-feira teve a sede do clube invadida por torcedores organizados. Vamos ver como está a situação do time. Agora o Alexandre Silvestre está chamando, direto do Parque São Jorge. Boa noite, Silveiro. O clima está mais calmo por aí ou ainda está tenso? Tudo bem, Michele, na paz, na Santa Paz de São Jorge, quando é possível, mas está bem movimentado o Parque São Jorge hoje, nesta tarde, início de noite. Acabou de entrar um time de basquete a pé por aqui, se eu não me engano, Campinas, vai ter um jogo lá no ginásio. A polícia esteve presente, eu vi algumas viaturas deixando aqui as dependências do clube, porque o time feminino de futebol do Corinthians vai jogar em Osasco logo mais. A movimentação é essa, mas é claro que está na boca do povo tudo o que aconteceu ontem aqui, justamente nesse arco da Fazendinha. Foi por aqui que aconteceu a invasão. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que foi a movimentação. Os torcedores se reuniram na Rua São Jorge, essa que fica de frente aqui, cruzando a Condessa Elizabeth. Então a Rua São Jorge, que está de frente aqui pra gente, os torcedores se reuniram ali, eu imagino que mais ou menos uns 400, aí eles vieram passando por essa barreira de concreto, pelos carros que estavam estacionados, exatamente onde a gente está fazendo esse link, forçaram o portão, os seguranças não conseguiram conter a mini multidão, e a informação que temos é que lá dentro não houve nenhum tipo de depredação, violência, os torcedores estão considerando esse ato como uma ocupação, mas convenhamos, teve invasão porque os caras forçaram o portão. 3 ou 4 seguranças tentaram segurar e não rolou. E lá dentro, os torcedores organizados, liderados pela Gaviões, pelo presidente da Gaviões, principalmente o Alê, conseguiram uma conversa com o Osmar Stabile, que é o presidente interino do Corinthians, e depois de todo o ocorrido, os dois falaram. Vamos ver como é que foi? O Tiano precisa debater hoje se essa pauta da mudança de estatuto é boa ou é ruim para o Corinthians. Não precisa respirar, o Corinthians precisa respirar. Deixamos bem claro. Presidente, você tem para respirar até a página 2. Se não ver também que você não está cumprindo com nada que você está falando para nós, vamos voltar aqui. Uma coisa importante que ele falou para nós em relação à base. Ele vai montar, pediu até para a gente montar uma comissão, as torcidas vão montar uma comissão para ajudar a fiscalizar a base. Ele nos prometeu, os mais Stabile nos prometeu que não terá mais empresário lá na base. Não terá mais, está fechado para empresário. Vai ter uma comissão que vai analisar todos os contratos. Se for bom para o Corinthians, vai seguir. Se não, já era. Acabou jogador, filho de empresário, filho de patrocínio. Acabou isso. Segundo ele, se ele não cumprir, estaremos aqui novamente. Falamos que toda semana estaremos aqui. Não é só nós, a torcida organizada. Esse protesto teve corintiano sem ser de torcida, teve sócio do clube. O corintiano está de saco cheio. A segurança nós estamos reforçando no CT da base, para que nenhum empresário entre lá no CT da base, porque nós não podemos mais aceitar empresário no CT da base. Todas as negociações do CT da base serão feitas no Parque São Jorge, com testemunha dos jurídicos. O presidente ele tem que presidir, ele tem que trabalhar. Então não dá para eu ficar pensando lá atrás no que deve ser feito, o que não ser feito. O que eu sei é o que deve ser feito daqui para frente. O dinheiro para o Profut já foi conseguido, do Perse também. E é isso que importava, a gente não deixar perder essa condição de a gente continuar parcelando esses impostos que foram parcelados no passado. Então isso que é o trabalho do presidente do Corinthians, ele não deve se envolver em problemas políticos lá atrás e não tem que saber de que forma foi aprovadas as contas, de que forma que não foram aprovadas. Isso cabe ao Conselho Deliberativo, cabe ao CORE e ao Conselho Fiscal. O novo diretor da base é o Nenê do Posto, também conhecido como Carlos Roberto Aurício, se eu não me engano é assim que fala o sobrenome dele, um velho conhecido, uma necessidade, o presidente confia nele e em outros diretores que foram empossados ou serão empossados, o Piovisan para as finanças, o Fábio Soares, diretor administrativo, e o Antônio Goulart dos Reis, direção de relações exteriores.
O Osmar Stabile, presidente interino, também foi obrigado a apelar para a Federação Paulista para antecipar cotas do Campeonato Paulista de 2026, do próximo campeonato. Então ele foi buscar dinheiro na federação, ele disse que é uma espécie de carta de crédito com juros menores para poder pagar a folha salarial que ultrapassa 20 milhões de reais e pagar Profut e outras dívidas a curto prazo, Michele. Nossa, quanta coisa que está acontecendo no Corinthians. Quero muito saber a opinião do Paulo, a opinião do Alex, mas antes só vou dar um recadinho para os... Paulo Sérgio, nossa senhora, o que foi isso que aconteceu ontem? E o presidente hoje se explicou. Sua opinião? Bom, eu particularmente, para você fazer uma gestão, você tem que ter muita sabedoria e discernimento daquilo que você vai falar e daquilo que você vai colocar para as pessoas. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de gestão que você chega na televisão, fica falando para todo mundo se tem ou não tem dinheiro, fui buscar dinheiro lá, pagando juros. Não, isso não cabe ao gestor ficar abrindo para todo mundo. É uma coisa interna, onde você tem que resolver essas coisas, essas situações internamente. Agora, em relação ao que a torcida fez, eu não concordo da maneira que foi feita. Quer falar, quer conversar com o presidente, tem outras formas de você acessar ao presidente do Corinthians. Não concordo desse tipo de atitude que foi feito, até porque você acaba abrindo para outras pessoas fazerem a mesma coisa. Então, eu não concordo. Agora, tudo de uma forma conversada. Agora, você vai chegar lá, vai falar assim, empresários, não entrem. Vocês vão, a maioria ou praticamente todos esses garotos têm empresário. Tem empresário. A empresário vai falar assim, tira o garoto. Então tira o garoto. Daqui a pouco vai ficar sem time. Então, eu creio que tem várias formas de você fazer uma gestão e tem que ser muito bem pensado no Corinthians hoje. É óbvio que uma invasão como essa jamais seria algo ideal para a torcida se manifestar, protestar e mostrar o que ela quer. Mas eu acho que isso é só uma consequência. Isso só aconteceu por conta da bagunça administrativa que já acompanha o Corinthians há muito tempo. Não foi uma invasão do nada. Eu concordo, mas não pode. Claro que não pode. Claro que não pode. Eu falei que é uma consequência. A primeira coisa que eu falei, não deveria ser assim, mas só aconteceu porque é uma coisa atrás da outra, um desmando atrás do outro, caso de polícia atrás do outro, e o torcedor não aguenta mais também. E aí ele acabou extravasando dessa forma, que foi é uma forma ato, equivocada. Né? Foi uma invasão simbólica, né? Mas você trancar o portão do clube não é tão simbólico assim. Não, foi simbólico. Eles trancaram com o cadeado. Trancaram, mas foi um negócio simbólico para dizer, se manifestar contra a administração, depois eles saíram. Se não fosse, eles estariam lá até agora. Não, mas tudo bem, poderia ser de outras formas, Michele. Claro que poderia ser de outras formas. Não é certo. Eu acho forte demais para mostrar a insatisfação, mas a insatisfação é tão grande que a gente compreende, mas não concorda. Uma coisa é concordar, outra coisa é entender por que eles fizeram isso. Eu entendo, mas não concordo com a maneira. Eu também, eu entendo, porque o torcedor vai ficando cansado, irritado, com tanta coisa. Cada hora é uma coisa diferente que acontece no Corinthians. Mas é aí que você tem que ter equilíbrio. Jeito e jeito. Equilíbrio de como fazer as coisas. Jeito e jeito de fazer as coisas, porque de repente até, incorre num ilícito penal e tudo mais, e aí não é legal. Bom, você tinha se preparado? O que você postou uma foto com todo descabelado? O que foi aquilo, Silvestre? Eu nem consegui ler a legenda. E o debate nos comentários. Depois eu quero ver que você, setorista do Corinthians, já está com os cabelos em pé. Silver, você tinha se preparado para falar ontem sobre o mercado da bola do Timão, mas os planos mudaram, né, com tudo que aconteceu no Parque São Jorge. Hoje, será que você pode contar para a gente como é que está a movimentação do Corinthians? Posso. Essa foto que eu postei no Instagram é de 2, 3 anos atrás. Eu achei ali no Google, recebi a foto e achei que ela tinha a ver com o momento, né? E não é uma ofensa ao Corinthians, muita gente entendeu como uma zoeira. É uma zoeira, mas em relação ao repórter que cobre o Corinthians de cabelo em pé, não consegue dormir, é muita confusão. O Corinthians é gigante, pro bem e pro mal. Esse foi o intuito, mas muitas pessoas também entenderam a mensagem subliminar, Michele. Sobre o Corinthians, vem aí janela. O Corinthians tem que vender jogador porque precisa fazer caixa. O Corinthians tenta contratar alguém, mas não tem dinheiro.
Ao mesmo tempo, pretende manter os pilares, como, por exemplo, Yuri Alberto, que tem contrato até 2027 e vai chegar proposta para o Yuri Alberto. Assim como pode pingar alguma coisa também em relação ao Rodrigo Garro, que está voltando aos poucos. Na verdade, já voltou a jogar bola depois de 2 meses. Ele tem contrato até 2028 e depois do empate contra o Vitória domingo à noite, na Neoquímica Arena, o Garro foi questionado a esse respeito. Pô, vem janela e essa confusão toda no Corinthians. E o Garro disse o seguinte, vamos relembrar. Hoy voy día a día trabajando siempre para que Corinthians esté mejor y no sé cómo será mi futuro, pero mi cabeza está 100% acá en mejorar lo que pasó hoy. No poder ganar el partido que para mí era muy importante para colocarnos allá encima. Como dije cuando llegué, no quiero brigar por el rebañamiento, quiero brigar por el Brasileirao, quiero ganar la Copa de Brasil. Creo que el Corinthians es un club que merece eso, de una magnitud enorme y es por eso que estoy aquí, ¿no? Bom, algumas pessoas entenderam que o Garro, não quero brigar por rebaixamento. Então ele vai embora se o Corinthians começar a cair na tabela. Eu não entendi assim. Para mim é um objetivo dele, quero disputar coisa grande e não ficar fugindo de zona do rebaixamento. Mas aguardemos. O Alex Santana está a caminho do Grêmio, empréstimo do Corinthians, do Alex Santana para o Grêmio até o final deste ano, dessa temporada. O Grêmio aguarda a chegada do jogador para realizar exames e aí sim assinar o contrato. Hoje, antes do treino, o Kaká foi assaltado na região do Tatuapé, por aqui. Ele devia estar indo para o treino. Representação do Corinthians levaram o celular do Kaká, que fez o boletim de ocorrência. Próximo jogo do Corinthians é 12 de junho, quinta que vem, contra o Grêmio, fora de casa. E eu tinha mais coisa para falar, só que o tempo acabou, Michele. Acabou, Silver. Fala, Alex. Okay. Começa você, querido. O Corinthians dentro de campo também vive dificuldades. Não tantas dificuldades como fora, né? Fora é um caos. O Corinthians deveria ser resetado e começar de novo. Como não dá, tem que dar um jeito, do jeito que der. Mas dentro de campo também tem problemas. O Corinthians precisa se ajustar. O Dorival Júnior precisa entender também onde que ele está. De que maneira arrumar esse time. Tem coisas que até pioraram em relação ao que o Ramon Dias fazia antes. Então, eu sei que ele chegou agora, mas precisa, senão o Corinthians vai começar a despencar na tabela. Eu também concordo em relação ao Garro, sabe? Não é que ele quer ir embora do Corinthians, a vontade que ele tem é de não ver o Corinthians na parte de baixo da tabela como ele viu ano passado. E aí ele tem esse receio por tudo que vem acontecendo. Mas o Corinthians precisa se juntar lá dentro, para não deixar isso que está lá fora atrapalhar o trabalho do dia a dia. Ô, Paulo, você atrapalha? Porque você viveu, por exemplo, uma época do Tetra lá da Copa, lembra? Aquela pressão, Lembro. vocês se davam as mãos pra... Lembro. Então, como é que é? Na Copa do Mundo, aqueles jogadores experientes que tinham tido na Copa de 90, que receberam uma grande pressão, em 94 falou, não vai entrar jornal, não vai entrar revista, não vamos focar aqui. Não deixa nada entrar aqui dentro. E hoje acho que não vai dar o WhatsApp. E na realidade, depois que nós ganhamos a Copa do Mundo, nós somos a repercussão que deu no Brasil em vários jogos, né? Tinha o Cacete Planeta lá, que a senhora fazia piada com tudo. Lá, quando vocês estavam lá, vocês estavam totalmente blindados. Blindados. Então, é lógico que hoje é a função do Fabinho Soldado. É isso aí. Blindar esses jogadores hoje. Agora, eu entendo essa fala do Garro, até porque é uma fala falando para os companheiros, vamos ficar com a cabeça boa, porque nós temos que ganhar alguma coisa esse ano. Bom, gostei do comentário. O Grêmio acertou a contratação de Alex Santana, do Corinthians. O jogador é esperado entre esta quinta e sexta-feira, em Porto Alegre, para realizar exames médicos e se integrar ao elenco do clube gaúcho. O reforço gremista chega por empréstimo até o final da temporada. A informação foi divulgada pela Careca de Saber TV e confirmada pelo GE. O atleta de 30 anos está no Corinthians desde julho de 2024 e assinou até dezembro de 2027. Antes, estava no Atlético Paranaense.
O jogador não foi relacionado para o jogo do Corinthians contra o Vitória no último domingo, pelo Brasileirão. O clube paulista já havia confirmado a liberação ao jogador na segunda-feira. Em 2025, Alex Santana participou de 22 dos 39 jogos do Corinthians e foi titular em 10 deles. Sua última partida foi a vitória por 1-0 sobre o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana, em 15 de maio, quando ingressou nos últimos minutos. Tem 2 gols na temporada. Alex Santana passou pela base do Paulista e do Inter e também atuou no Criciúma, no Paraná, no Botafogo e no Ludogorets da Bulgária. Além de Santana, o Grêmio tem negociação em andamento pelo zagueiro Adrielson, emprestado pelo Lyon ao Anderlecht da Bélgica até o final de junho.